Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos novamente ao nosso novo episódio do podcast Boletim Tributário, podcast do Inteligência Jurídica. Esse é o nosso primeiro episódio do ano sobre o Boletim Tributário e hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui acompanhada das nossas sócias da área tributária, Bruna Marrara e Virgínia Pilecamp. Oi, Bruna. Oi, Virgínia. Oi, Daniela. Oi, Virgínia. Muito obrigada pelo convite. Estou estreando aqui no nosso podcast Inteligência Jurídica, o programa Boletim Tributário. É um prazer estar aqui e obrigada pelo convite. Olá, Dani. Olá, Bruna. E um olá também a todos os nossos ouvintes. Eu agradeço também o convite. É sempre um prazer participar aqui do nosso Boletim Tributário. Bom, começando aqui sobre uma referência aqui dos julgamentos dos tribunais superiores, nós não tivemos recentemente novos julgamentos, até por conta do recesso nos tribunais superiores, no STJ e no Supremo, que voltam agora no dia 1º de fevereiro. Inclusive, nós devemos fazer em futuro próximo uma série de webinars sobre esse tema, sobre os próximos julgamentos no Supremo, no STJ e no CARF. E nós temos, aqui apenas para referência, nós temos vários assuntos muito relevantes na pauta de julgamento do primeiro semestre do Supremo, alguns que estavam nas pautas de julgamento do ano passado, mas que acabaram sendo adiados. Eu vou dar aqui apenas alguns exemplos. A gente vai ter a retomada do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade sobre o voto de qualidade, sobre o fim do voto de qualidade. Nós vamos ter também a retomada do julgamento, o julgamento, né, que foi suspenso, sobre a CSL, sobre a questão envolvendo a coisa julgada. Temos também a questão que pode ser, não está na pauta ainda, mas que é um tema muito importante que chegou a ser pautado no segundo semestre de 2021, mas não foi a julgamento, que é o alcance do princípio da não cumulatividade para o PIS e para a COFINS. Temos também a questão dos resíduos tributários de reintegra. Temos também tanta coisa, né? Temos também uma questão interessante que vai ser julgada aqui pelo Supremo já na segunda sessão, que é o limite, a possibilidade da fiscalização enviar representação fiscal para fins penais antes mesmo do encerramento do processo administrativo, tema bastante polêmico, que já tinha uma decisão pacífica do Supremo no sentido de que não pode. Então, nós temos muitos temas relevantes aqui na pauta. E aí, comentando a retomada dos tribunais, havia uma expectativa grande da retomada dos julgamentos presenciais no CARF, mas no último dia 19 de janeiro, o CARF emitiu uma portaria retomando, mantendo as sessões por videoconferência em casos envolvendo até 36 milhões, valendo aí para os meses de fevereiro e março. E também complementando, um ponto importante, ainda sobre um tema que está muito em voga aí, que é o ICMS diferencial de alíquotas, em especial quando de vendas realizadas vendas não presenciais realizadas para não contribuintes. A gente sabe que o tema está muito agitado, a gente teve até um webinar específico sobre a temática, então não pretendo adentrar aqui no tema em específico, mas só queria retomar que nós tivemos aí uma ADI pela ABMAC de número 7066, e no dia 20 de janeiro agora, de 2022, a gente teve um pedido pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados, o CONPEG, de ingresso como amicus curiae nessa ADI, e justamente o que os Procuradores Gerais dos Estados estão aduzindo, né, na sua peça, é que em relação à temática envolvendo a anterioridade, deveria se observar, na verdade, a data de entrada em vigor da própria Lei Complementar 190, que foi aí no dia 4 de janeiro de 2022, ao argumento de que, na medida em que houve a edição e publicação dessa lei complementar, as leis estaduais anteriores, elas voltariam a ter aí a sua eficácia. Então, precisamos acompanhar esse tema e veremos aí as cenas dos próximos capítulos. Mas é importante que a gente se atente a este ponto em específico.
Bom, como eu comentei, nós não tivemos julgamentos relevantes nos tribunais superiores nesse último período, justamente em função do recesso, mas nós estamos agora numa fase de boas novidades ou grandes novidades em termos de legislação e atos administrativos. Então, Vi, vou te pedir aqui para comentar os mais relevantes aqui do nosso último período. Dani, olha, assim, é verdade. Tivemos aí uma movimentação bastante expressiva do Estado de São Paulo em dezembro de 2021 e também agora em janeiro de 2022. A gente percebe aí uma postura do Estado de São Paulo bastante intensiva no que diz respeito à concessão de incentivos fiscais. Sendo até possível dizer que a gente está percebendo um movimento do Estado para voltar a situação anterior à política fiscal que foi adotada em 2020, quando vários incentivos fiscais do Estado tiveram incremento de carga tributária. Entre os exemplos que eu coloco, a gente tem aí isenção, benefício fiscal para asfalto ecológico, absorvente íntimo quando destinado para a administração pública. Tivemos alterações aí de repetro, que seriam mais para adequar a temática do convênio, mas enfim, tivemos essa alteração também no estado de São Paulo. Adubos também foi um setor que foi beneficiado. Em questão de saúde pública, a gente teve uma revogação de um rol antes taxativo de destinatários para o benefício fiscal envolvendo o tratamento de gripe e AIDS. Então a gente percebe aí o estado de São Paulo bastante ativo nessa parte de concessão de incentivos. E eu acho que o que é de mais destaque, porque daí envolve todo e qualquer contribuinte que tenha feito investimento de ativos até novembro de 2021, é o tão falado programa proativo, que justamente visa a possibilidade de transferência de créditos acumulados de ICMS, ou seja, a monetização desses créditos acumulados de ICMS, por meio da transferência para outra pessoa jurídica que não necessariamente tem algum tipo de relação com aquele contribuinte que possui aquele crédito acumulado. Então, isso é bem importante porque a gente vai ter efetivamente aí uma transação entre contribuintes envolvendo o crédito acumulado. Isso se deu por meio da alteração do regulamento no final de 2021, seguido de uma edição também no final de 2021, dezembro de 2021, de uma resolução que era condição para que isso fosse dado cabo, e a gente já teve agora em janeiro de 2022, mais precisamente aí no dia 8 de janeiro, a publicação da portaria CAT 3 de 7 de janeiro de 2022, que regulamenta a primeira rodada de transferência desses créditos acumulados. E o destaque que eu queria fazer em relação a esse ponto é de que, primeiro, a gente está com o prazo aí para 12 de fevereiro de 2022 para a sua adesão, mas quando nós analisamos a portaria CAT 3, a gente verifica que o contribuinte ele já deve fazer a indicação do destinatário daquele crédito. Esse crédito nessa primeira rodada está limitado a 10 milhões de reais, condicionado, obviamente, a uma série de requisitos, como regularidade fiscal, que esse valor conste na conta corrente do ECREDAC, do contribuinte, mas eu destaco que você já tem que ter um destinatário, então não basta que você habilite esse valor, você já tem que ter, na verdade, a pessoa indicada para quem essa transferência ocorrerá no momento subsequente, quando da autorização e concessão dessa possibilidade de transferência de crédito acumulado. E esse tema da utilização, monetização, recuperação de crédito é sempre um tema com reflexos tributários importantes, além, né, da própria recuperação do crédito. E nessa matéria, a Receita Federal do Brasil emitiu, no dia 7 de dezembro de 2021, a solução de consulta COSIT número 183, tratando da tributação pelo imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, dos créditos decorrentes de decisão judicial. E aí tem dois temas importantes aqui. O primeiro é o momento do reconhecimento da Receita. Então, a Receita Federal se manifesta no sentido de que o indébito tributário ele tem que ser submetido à tributação na data do trânsito em julgado da sentença, nas hipóteses em que ela já define o valor a ser restituído. Agora, na enorme maioria dos casos em que nos deparamos, em que a compensação
do indébito decorre de decisão que transitou em julgado e que em nenhum momento do processo foi definido o valor, a Receita Federal admite o diferimento da tributação para o momento em que o contribuinte processa a primeira declaração de compensação, em que ele indica ali, né, o valor total do indébito a ser compensado, incluindo principal e juros de mora. E o segundo tema, também tratado nessa solução de consulta, é a própria tributação dos juros de mora incidente sobre o indébito tributário pelo imposto de renda e contribuição social, diferente do que o STF já falou, né, Dani? Exatamente isso. Sobre essa solução de consulta, eu diria, em relação ao primeiro aspecto do momento do reconhecimento da tributação, que a Receita avançou, né, na fundamentação, inclusive numa análise processual que nos parece correta, que é o que a gente tem sustentado há muito tempo. Você não há disponibilidade jurídica quando a sentença ou a decisão transitada em julgado é ilíquida, porque ainda existe todo um momento processual e uma fase processual posterior de apuração desse indébito. Agora, ela não foi tão longe como nós achamos que deveria ter ido, como conclusão, né? Porque definir como momento da tributação e concentrar toda a tributação no momento da transmissão da primeira perda de compra não nos parece ser a mais adequada interpretação jurídica, embora já seja um avanço. Em relação ao segundo tema dos juros, é curioso mesmo, como você falou, nós tivemos o julgamento recente desse tema pelo Supremo, tema 962, né, especificamente sobre imposto de renda e contribuição social, mas cujos fundamentos determinantes se aplicam também totalmente para PIS e COFINS, né? O racional é exatamente o mesmo, para não dizer até que no PIS e COFINS ainda é mais evidente a natureza indenizatória de recomposição de perdas. E há essa determinação, esse entendimento manifestado pela Receita contra a tributação, talvez, enfim, é uma mera especulação, mas talvez isso seja ainda uma decorrência do fato de que o julgamento, embora concluído na sua tese, ele não está encerrado. Nós não temos uma decisão transitada em julgado ainda, a Fazenda já foi intimada, estamos aí na expectativa para ver se vão ser opostos embargos de declaração, com pedido de modulação, como a gente tem visto, né? Então, vamos aqui acompanhar os próximos passos desse tema. E um único comentário, Vi, sobre as questões que você levantou em relação aos incentivos, que me chamou a atenção, especialmente quando hoje nós vimos discutindo tanto as questões sobre tributação e gênero, é a questão dos incentivos para absorventes, né? Um tema que vem sendo muito discutido, excelente iniciativa do Estado, apenas um pouco tímida, porque apenas para órgãos da administração pública direta e indireta. E essa é uma demanda muito importante, né? Um produto de necessidade básica, né, das mulheres, então reduzir o custo, reduzir a tributação nesses itens é, de fato, fundamental. Com certeza, Dani, concordo. Sou uma entusiasta dessa matéria envolvendo o Pink Tax, inclusive, e acho que com certeza é uma medida necessária. Eu queria fazer só um último comentário de uma lei no estado de Goiás, que é bastante interessante. É a Lei 21.242, que foi publicada no DOI de 13 de janeiro de 2022. É uma lei que também, ainda versando sobre incentivos, Dani, ela vem a estabelecer o controle e a transparência de programas de incentivos de ICMS dentro do estado de Goiás. E eu chamo a atenção aqui pelo fato de que, primeiro, é uma iniciativa um tanto quanto inédita, né, por parte do estado de Goiás. Quando nós tivemos lá atrás a edição da Lei Complementar 160 e o protocolo 190, lá nos idos de 2017, nós esperávamos que tivéssemos o portal da transparência, que foi um dos pontos que foi indicado, né, como regulamentado à época, mas isso se mostrou um tanto quanto frustrado na medida em que o portal da transparência não trouxe a transparência que, em especial, os contribuintes esperavam que fosse haver. Mas agora, no estado de Goiás, ainda está, obviamente, em fase de implementação, haverá um portal da transparência, tal qual se imaginou lá atrás, envolvendo todo e qualquer benefício de ICMS relacionado à isenção, redução de base de cálculo, crédito outorgado, e em especial os programas Fomentar, Produzir e Pro Goiás, que são programas de incentivos fiscais importantes aí no estado.
E a transparência, ela vai não só envolver questões de lei de responsabilidade fiscal, como as renúncias experimentadas pelo Estado relacionadas a incentivos e as demonstrações também de que aqueles valores foram contabilizados, justificados e assim por diante. Vai haver também, a expectativa é de que haja indicação dos montantes de ICMS fruídos pelas empresas em períodos mensais, também setorizados por regiões dentro do Estado. Mas o que eu chamo a atenção em especial aqui para os nossos clientes é que esse portal da transparência também pretende indicar o CNPJ e os termos de acordo de todos aqueles que possuem incentivo fiscal no Estado. Então isso com certeza é um ponto de atenção e a gente tem que estar aqui bastante atento para ver como é que isso vai se dar, para que a gente tenha inclusive preservado o sigilo fiscal aí dos nossos clientes e contribuintes beneficiários no estado de Goiás. Bom, pessoal, é isso aí. São as principais informações da última quinzena e notícias também do finalzinho do ano de 2021. Até a próxima. Muito obrigada, Bruna, muito obrigada, Virgínia, e nos encontramos em breve na próxima quinzena. Dani, Vi, eu que agradeço pelo convite, aos nossos ouvintes e nossas ouvintes, espero que tenham gostado de mais esse episódio do nosso Boletim Tributário. Vamos em frente. Obrigada, Dani, obrigada, Bruna, foi um prazer, obrigada também aos nossos ouvintes, contem comigo para uma próxima e desejo a todos um ano de muitos desafios e muitas conquistas. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.